2 Júlias? 2 Júlias é muita Júlia para um grupo só, né? Todos vocês são do Força Jovem? Sim, senhor. Tá bom. E aí, qual a pergunta? Como que o senhor percebeu o chamado de Deus para estar fazendo a obra dele? Bom, eu era adolescente, não muito diferente da idade de vocês. Primeiro eu recebi o Espírito Santo. E acho que é importante as pessoas entenderem, vocês entenderem, todos que pretendem servir a Deus entenderem que quando Deus dá o Espírito Santo para alguém, ele já está chamando essa pessoa para fazer a obra dele. Porque o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é para a gente ter uma vida melhor, mais dinheiro, sucesso e tal. Claro que com o Espírito Santo, com Deus guiando a nossa vida, a gente vai ter uma vida de sucesso, melhor do que sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não vem para a gente usá-lo. O Espírito Santo vem sobre a gente para quê? Para a gente ser usado por Deus. Não é para usar o Espírito Santo, é para o Espírito Santo usar a gente. Então, quando eu recebi, assim como qualquer pessoa que recebe o Espírito Santo, eu já estava sendo chamado para fazer a obra dele. Agora, o Espírito Santo dentro da gente, ele está limitado por quanto eu permito ele me usar. Entendeu? Então, por exemplo, você tem o Espírito Santo. Dependendo de você, o Espírito Santo vai ser conta-gotas ou vai ser uma fonte a jorrar. Vai ser um oceano, vai ser as cataratas do Niágara, fluindo o tempo todo, bilhões de litros de água. Depende do canal por onde o Espírito Santo está passando. Então, voltando à pergunta, como é que eu percebi o chamado de Deus para mim? Primeiro eu recebi o Espírito Santo, e por que eu decidi largar tudo? Eu queria ser engenheiro, eu queria fazer faculdade, etc., ter casa, carro, enfim. Mas por que eu decidi largar tudo, família, estudo, para fazer a obra de Deus? Porque quando eu olhei para a minha vida, o que o Espírito Santo, o que Deus fez na minha vida, e o que significou a minha salvação depois que a palavra de Deus chegou para mim, através de alguém. Pastor, obreiros me ajudaram, pessoas foram usadas por Deus para falar comigo. Eu conheci Jesus por outras pessoas. E eu entendi que se eu tivesse conhecido, eu e a minha família tivéssemos conhecido Jesus antes, não teríamos sofrido o que sofremos. Sem contar a vida eterna. Então eu pensei, poxa, por que a gente não conheceu antes? Porque ninguém falou. Ninguém falou pra gente. E por que ninguém falou? Porque a gente não vivia perto de pessoas que conheciam Jesus. Na época, pouco se ouvia falar do Evangelho. Na época, a gente vivia naquele negócio. Eu passava na frente do cemitério da igreja e fazia isso. Essa é a nossa fé, nossa religiosidade. Mas quando a palavra chegou para mim, aí eu disse, poxa, essa chance que eu recebi eu tenho que dar para outras pessoas. Porque todo lugar que eu olhava era gente perdida, que não conhecia o Evangelho, estava sofrendo tanto quanto eu sofria, minha família sofreu, por não conhecer Jesus. Então, eu tinha uma escolha. Eu ia ficar com Jesus para mim, guardar Jesus para mim, e só ocasionalmente falar de Jesus, Jesus aqui, Jesus ali, enquanto eu sigo a minha vida, ou eu iria dedicar a minha vida para falar dele. Então foi aí que eu decidi. Eu falei, não, eu não quero fazer nada mais na vida do que servir a Deus. Não há nada mais importante. Porque o que eu fazia? Meu pai tinha empresa, eu já trabalhava com ele, desde os 12 anos de idade eu trabalhava com meu pai, tinha falado várias vezes, eu vou passar a empresa para você, você vai assumir meu lugar, você está aprendendo a profissão, você vai assumir aqui o negócio da família. E o que eu ia ganhar com aquilo? Dinheiro. Eu ia ganhar o quê? Dinheiro, só. O que é dinheiro? Dinheiro você tem um cemitério. O mesmo lugar onde vai o pobre, vai o rico. Porque a gente não leva nada. Mas onde vai a alma do pobre e a alma do rico? Não é? Jesus falou o quê para aquele rico que teve uma colheita maravilhosa e tal, e falou, vou construir novos celeiros e tal. O que ele falou? Hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado vai ficar para quem? Quer dizer, a gente não leva nada, absolutamente nada, para o cemitério. Então,
a minha escolha, eu vou trabalhar, vou viver a minha vida e ganhar dinheiro, ou eu vou viver e ganhar almas. Essa era a escolha que eu tinha que fazer. Para mim, a escolha foi óbvia. Entendeu? Então, eu acho que muitos jovens, muitas pessoas na igreja têm uma ideia errada sobre servir a Deus, ganhar almas. No altar ou no átrio, etc. Isso não existe, isso é uma falha de entendimento. Porque o que Jesus falou? Jesus não falou de átrio e altar, ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele falou isso abertamente para todos os discípulos que estavam ali, não só para os 12 apóstolos, mas para todos os discípulos. Então, logo eu entendo que quando eu me converto, recebo o Espírito Santo, que ele disse, quando eu recebo o Espírito Santo, eu vou ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Quer dizer, se eu recebi o Espírito Santo, essa missão é minha. E eu estou capacitado, quer eu vou ser pastor, quer eu vou ser bispo, porque eu nunca pensei em ser pastor, ser bispo, mas o que eu vou fazer, isso aí não é meu problema. O meu problema é a minha missão, eu tenho que levar Jesus para as pessoas. E essa disposição é que vai fazê-lo me usar. Entendeu? Sim, senhor. Então uma resposta longa para uma pergunta. Mas aí, o que mais? Quais as outras perguntas?